Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador vice-presidente Adão para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem em pé. Vereador Edmar, por favor, faça a leitura bíblica. Salmo de Davi. Disse Senhor ao meu Senhor: assente-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-te voluntariamente ao teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe torrente e passa de cabeça erguida. Graças a Deus. Palavra da salvação, perdão. Graças a Deus. Convoco a secretária Edna Maí para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica número 5, 2014, 494, sessão ordinária, segunda sessão legislatura da 16ª legislatura. Sessão ordinária do dia 28/2/2014, às 16h15, com fim às 18h20. Mesa diretora, presidente Beatriz Carvalho Borges Delben, vice-presidente Adão Oliveira Lima, primeira secretária Jeane Rezende Freitas Moreira, segundo secretário Marcelo Timo Machado. Presentes, Adão Oliveira Lima, Silva Zarias de Oliveira, Beatriz Carvalho Borges Delben, Flávia Rezende Oliveira Vilela, Jeane Rezende Freitas Moreira, Edmar Ferreira de Andrade, Ernesto Vilela Rezende, Fernando Costa Lima, Gervani Rodrigues de Rezende, José Sávio Costa, Marcelo Rezende do Vale, Renato Vasques de Souza, Marcelo Timo Machado, Washington Luiz Alves da Costa. Ausente, Paulo Advíncula da Cunha. Expediente. A leitura e votação da ata da sessão ordinária 493, da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Projeto de decreto número 6/2014, de autoria do vereador Washington Luiz Alves da Costa, que concede título cidadão mineirense e da outras providências. Projeto de lei número 13, de autoria da vereadora Jeane Rezende Freitas Moreira, que dá nome ao posto de saúde pública no bairro Cidade Nova e da outras providências. Ordem do dia. Item 1. Segunda discussão do projeto de lei número 1/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores municipais do município de Mineiros e da outras providências. Sem discussão, aprovado por unanimidade. Item 2. Segunda discussão do projeto de lei número 2/14, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira e da outras providências. Sem discussão, Adão Oliveira Lima, sim. Silvia Zarias de Oliveira, sim. Flávia Rezende Oliveira Vilela, sim. Jeane Rezende Freitas Moreira, sim. Edmar Ferreira de Andrade, sim. Ernesto Vilela Rezende, abstenção. Fernando Costa Lima, sim. Gervani Rodrigues de Rezende, sim. José Sávio Costa, não. Marcelo Rezende do Vale, sim. Renato Vasco de Souza, sim. Marcelo Timo Machado, sim. Washington Luiz Alves da Costa, sim. Aprovado. Item 3. Segunda discussão
do projeto de lei número 4/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1630/2013, que institui refis mineiros e dá outras providências. Sem discussão, resultado da votação aprovado por unanimidade. Item 4, segunda discussão do projeto de lei 5/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Produtores da Matrinchã e de outras providências. Sem discussão, aprovado por unanimidade. Item 11, primeira discussão do projeto de lei número 6/2014, de autoria do vereador Renato Vasco Souza, que dá nome à unidade de saúde de Dr. Hermínio Parralego. O autor, o vereador Renato, fez a leitura do currículo do cidadão homenageado, o qual solicitou apoio aos demais. Resultado da votação aprovado por unanimidade. Item 12, primeira discussão do projeto de lei número 7/2014, de autoria do vereador Renato Vasco de Souza, que dá nome à unidade de saúde. Aprovado por unanimidade. Item 12, primeira discussão do projeto de lei 7, de autoria do vereador Renato Vasco Souza, que dá nome à unidade de saúde. O autor fez a leitura do currículo da homenageada, a qual foi parceira bem conceituada perante toda a sociedade mineirense, em especial ao respeito dos cedrinos, e solicitou apoio dos vereadores para aprovação do referido projeto. Aprovado por unanimidade. Item 13, primeira discussão do projeto 8, de autoria do vereador José Sá, inserir no calendário de festividade de Mineiros a festa do Encontro dos Amigos do Mineirinho. O autor, vereador José Sá, fez uma síntese do histórico do evento, o que transformou uma cultura religiosa e tradicional dos moradores do bairro, e religiosidade dos eventos, até então realizada tradicionalmente no sábado de Aleluia. Aprovado por unanimidade. Item 14, primeira discussão do projeto de lei 11/2014, de autoria de José Sá, que dá nome ao logrador público. A Rua 2 passará a chamar-se Rua Paulo Afonso Freitas Marques. O autor, o vereador José Sá, enalteceu a valorização do cidadão simples que sempre contribuiu com o legislativo e solicitou apoio aos nobres colegas vereadores. Marcelo do Vale mencionou a simplicidade e sua participação assídua nesta Casa de Leis nas realizações das sessões. O vereador Renato falou sobre o apoio incondicional e voluntário ao legislativo por sua religiosidade. Projeto aprovado por unanimidade. Item 15. Primeira discussão do projeto de lei 12/2014, de autoria de Edmar Ferreira de Andrade, que considera de utilidade pública a chácara Resgate. O autor comentou sobre o trabalho social que vem sendo desenvolvido, a importância dessa declaração para a captação de recursos financeiros junto a entidades públicas e solicitou apoio aos vereadores. Aprovado por unanimidade. Item 16, discussão única do projeto de decreto número 1/2014, de autoria de Marcelo do Vale, que concede título cidadã mineirense à senhora Sirlene Moraes Assis e determina outras providências. O autor fez a leitura do currículo, bem como os trabalhos sociais até desenvolvidos, e solicitou apoio aos vereadores. Aprovado por unanimidade. Item 17, discussão única do projeto de decreto legislativo número 2/2014, de autoria do vereador Renato Vasco de Souza, que concede título cidadão mineirense ao senhor Jerônimo Rodrigues Machado. O autor fez um breve relato de sua vida em prol do desenvolvimento do município, dizendo que era um taxista bem conceituado, e solicitou apoio aos vereadores. Aprovado por maioria, por voto secreto, 13 votos, tendo a abstenção do vereador Fernando por se encontrar ausente no momento da votação. Porém, posteriormente manifestou favorável ao projeto. Aprovado por unanimidade. Item 18, discussão única do decreto número 3/2014, de autoria de Marcelo do Vale, que concede título cidadão mineirense ao senhor Nelson Russo Filho e determina outras providências.
O autor fez a apresentação sobre o homenageado e solicitou apoio a todos. Aprovado por unanimidade. Item 19, discussão única do projeto de decreto número 4/2014, também de autoria do vereador Marcelo do Vale, que concede título de cidadão mineirense ao senhor José Libério de Loredo e determina outras providências. O autor fez a leitura do currículo, salientou sobre o trabalho cultural de capoeira e, na oportunidade, solicitou apoio aos colegas. Aprovado por unanimidade. A seguir, a presidente informou a todos que, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, não haverá leitura da ata e que as sessões passam a ser em outro horário, às 16h30. E debateram sobre a funcionalidade dos horários das sessões os vereadores Renato, Flávio, Washington e Ernesto, ficando que somente será às 16h30 para a sessão do dia 11 de março de 2014. Marcelo do Vale solicitou a prorrogação da sessão por 5 minutos. Pedido aprovado. O vereador Ernesto fez o requerimento de prorrogação de mais 15 minutos. Pedido rejeitado. Marcelo do Vale fez o requerimento verbal para pedido de audiência pública para a discussão do IPTU. Neste aspecto, o vereador José Sávio apresentou o seu descontentamento quanto à metodologia de cobrança. Não foi votado em decorrência do encerramento do prazo regimental. O vereador Edmar também solicitou uma extraordinária para a presente data e não foi votado também em decorrência do encerramento do prazo regimental. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h20 e convocado para a próxima sessão ordinária para 11 de março de 2014, às 16h30, da qual eu, Edna Maí, servidora designada para o ato, lavei a presente ata, que lida, discutida e aprovada será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Quero discutir, senhora presidente. Palavra com o vereador Ernesto. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, o representante aqui da Verde Vado, Sidney, da Eldorado, melhor dizendo. Senhora presidente, eu venho aqui discutir essa ata, mas contrariado, inclusive, e é lógico que seria democrático se nós aqui tivéssemos perdido uma votação, Paulo, de prorrogação, se realmente tivesse perdido. Queria que a Vossa Excelência até mudasse a maneira de contagem de votos. A presidente vota e concordo quando votar contrário, se achar pertinente. Mas aqui, senhora presidente, nós dizíamos e queríamos debater essa audiência pública, quando pedimos aqui a prorrogação por mais 15 minutos. Porque entendo que é pertinente, que a sociedade precisa realmente participar. E essa audiência pública, Paulo, que de autoria nossa, aqui da casa, proposta por nós, pelo Marcelo, por todos nós, aqui já sugeri há muitas vezes, há alguma outra época que, alguns dias atrás, que tivéssemos aqui uma audiência pública. E formulamos, e era para discutir, senhora presidente. Agora, o que eu não aceito, presidente, é não ter aqui uma votação correta, uma contagem correta, que quando aqui tínhamos 14 vereadores, que 7 vereadores votou, Paulo, para a prorrogação. Vossa Excelência não pôde estar presente e tem certeza que votava para discutirmos a questão do IPTU. Mas quando aqui o vereador Marcelo Timo, quando aqui o Gerva, quando a doutora Giane, quando a doutora Flávia, que no passado também não foi favorável à audiência pública, quando também aqui o vereador Washington vota contrário à prorrogação, quando aqui também o doutor Silvio vota contrário a essa prorrogação, senhora presidente. Foram 6, mas aqui
vereador José Sá, vereador Renato, vereador Edmar, vereador Adão, vereador Marcelo do Vale e vereador Fernando Costa e eu votamos para prorrogar, para discutirmos, Renato, a questão do IPTU, que está mexendo com a sociedade, que a sociedade, senhora presidente, não está satisfeita. Não estava aqui pedindo, Washington, para prorrogar uma coisa vaga, era uma discussão pertinente. E tinha depois, já acertos, que teria uma extraordinária, onde atendíamos aí segmentos da sociedade que presta um serviço relevante para a sociedade. Então, senhora presidente, eu não concordo, e quero que fique registrado nos anais do Poder Legislativo que nós tivemos maioria. Infelizmente, pode ter, senhora presidente, uma falha de Vossa Excelência, um erro de contagem, que até acho que a senhora não deveria ser contrária a essa votação. Mas me surpreendeu muito quando Vossa Excelência votou para não prorrogar. Queria votar, mas, infelizmente, senhora presidente, não é a função do presidente. O presidente desempata. Não houve empate. 7-6, que foi o resultado. Portanto, eu fico aqui, que quero que registre nos anais do Poder Legislativo. Não estava aqui e não estou aqui no Poder Legislativo para brincar. Eu estou aqui para defender mesmo a sociedade. Eu acho que esse PTU está sangrando aí a nossa população. Acho que deve divulgar muito para que nós possamos aqui trazer a sociedade para discutir esse tema, essas questões aí, desses aumentos abusivos que essa administração fez e que a administração anterior, quando o doutor Silvio e a doutora Flávia foram a favor, isso acabou nos prejudicando, a sociedade ficando dessossegada. E, portanto, nós precisamos do apoio do Poder Legislativo inteiro. É uma questão pertinente. Por isso, peço àqueles ainda, senhora presidente, que são ao contrário, que revê e que defenda a sociedade. Questão de ordem, senhora presidente. Também fui citado, eu gostaria de fazer uso da palavra. Tá, só eu retificando aqui. Senhor vereador, caro colega vereador Ernesto Vilela, na minha contagem de votos, e foram contados 2 vezes, deu 6-6. Por isso, sim, o meu desempate. Eu fiquei confuso no voto do vereador Fernando Costa, porque ele levantou e sentou e depois eu não sabia. Se eu contei 6-7, eu peço desculpa e retifico o meu erro, mas na minha contagem, e recontei, perguntei aqui atrás aos meus assessores, falaram 6-6, da desempate. Eu desempatei. Se caso tivesse ganhado, como eu tinha compromisso e falei que eu não poderia ficar, o vice-presidente poderia muito bem assumir a sessão e tocar tranquilamente. Eu fiz questão, inclusive, de citar os nomes dos vereadores que votaram favorável à prorrogação. Eu fiz questão. Mas aqui nós éramos 14 vereadores naquele dia. E existia aqui os 14 vereadores. Estava aqui no plenário os 14. Tanto é que eu citei os nomes de quem votou a favor e quem votou contra. Então, deve ter sido um erro, até acho que foi um erro de Vossa Excelência na contagem, e que peça aí para que seja corrigido aí. O ensejo, quando tiver votação, os vereadores que realmente votarem contra ou a favor, que permaneçam em pé até o final da contagem, contar e escrever aqui a pessoal da secretaria para a gente não ter e não acontecer essa confusão. Porque às vezes levanta e senta muito rápido e a hora que eu estou contando, já passou. Então, se foi um erro meu, eu peço desculpa e peço aos senhores que colaborem também com a votação. Eu até pedi na hora, lá a senhora presidente disse que estava errado. Aí fui convencido que não, depois contando e anotando. E por isso aqui eu citei o nome de quem votou a favor da prorrogação, onde discutíamos a situação do IPTU e da audiência pública e das outras questões pertinentes que estavam tramitando nessa casa. Tanto é que o requerimento do vereador Marcelo do Vale tem a minha assinatura, porque eu já tinha assinado a favor da audiência. Alguém mais quer discutir? O vereador Washington Luiz, por favor. Senhora presidente, acredito que a senhora não tenha culpa, porque a senhora está comandando, presidindo a mesa diretora, e às vezes são muitas coisas, todo mundo chama, a senhora tem que dar atenção para todo mundo. Só que gostaria de informar, a senhora tem 8 assessores aí atrás, que muito bem poderia estar dando uma auxiliada quando tiver situações polêmicas dessa natureza.
Mas o que eu gostaria de falar, senhora presidente, é o seguinte, entender aqui com o vereador Ernesto Vilela o seguinte, na última sessão, nós não estávamos discutindo a situação do IPTU aqui na Câmara. Não estávamos discutindo essa questão do IPTU aqui. Apenas tinha um requerimento do vereador verbal, do Marcelo do Vale, que ele, na verdade, ele tinha feito por escrito, pedindo audiência pública, mas ele não entrou a tempo. Requerimento esse que acredito deve ter tido a assinatura de todos os vereadores, então todos têm interesse nessa situação. Agora, nós não estávamos discutindo essa questão do IPTU. Já era 6 e lá vai cacetada. A gente já tinha aprovado uma prorrogação da sessão, atendendo um pedido do Marcelo do Vale. Nós votamos favorável. O vereador Ernesto Vilela queria aprovar por mais 15 minutos para dar tempo dessa discussão da audiência pública ser na quarta-feira. A senhora já deferiu ela sendo na quarta-feira, então já estava tudo acertado. A maioria dos vereadores tinha compromisso. Depois das 6h30, a gente precisava de chegar a tempo, que era compromisso já pré-agendados. Então, não tinha condição da gente participar daquele momento de mais 15 minutos. Então, só para mostrar para as pessoas que nos acompanham online e falar que a gente votou favorável, qualquer questão relacionada à IPTU, na verdade, essa questão não passou pela Câmara Municipal. Se está tendo aí algum aumento, se tem algum problema nessa questão que está fora de algum contexto, ele não passou pela Câmara, então a Câmara não sabatinou essa situação. A audiência para discutir a questão do IPTU é na quarta-feira. Concordo com o vereador Ernesto, acho que a discussão é válida, nós estamos aqui para questionar, para ficar do lado do cidadão, e tenho certeza que nenhum vereador ficará contra a comunidade, até porque não é do nosso feitio. Então, só para deixar claro, vereador, concordo com o senhor, sei que o senhor pediu tudo mais, mas eu não votei contrário ou nem favorável a essa questão de IPTU, porque ele não passou pela Câmara Municipal. Discutia, vereador, a questão da audiência pública. Quando o Marcelo pediu lá os 5 minutos, depois nós pedimos para prorrogar e tinha outras matérias pertinentes. Ficou aí, sabiam que discutia a situação, a questão da audiência pública. Né? Agora, infelizmente, eu sei que não será unânime, vereador, aqui, e eu gostaria que fosse, Paulo, mas parece que não será unânime aí os apoios aí à sociedade com referência ao aumento do IPTU. Até eu vou para a tribuna, vou agradecer a todos os vereadores que nós aprovarmos aqui, todos estiverem presentes na audiência pública, onde discute uma coisa pertinente. Aqui no passado eu citei, e eu sempre faço isso, né, doutor Silva e doutora Flávia, que eles foram naquela da gestão passada contrários aí. Portanto, eu não concordo com essa situação. Agora, espero que seria muito bom, acho, se todos os vereadores participassem e também ajudassem para que sensibilizasse o Poder Executivo a não sangrar aí a nossa população, como está sangrando com a questão do IPTU. Passo a palavra à vereadora doutora Flávia. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, visitantes, funcionários, uso a palavra só por uma questão de defesa mesmo. O vereador gosta disso mesmo, vereador Ernesto, usar as palavras assim, dessa forma, de qualquer jeito. Mas para me defender, quando ele fala ir contra uma audiência pública, eu era a favor do IPTU. Isso não tem nada a ver, isso é um ridículo. Porque ir contra, no meu entender, é você prejudicar, é você não deixar acontecer. O que houve em 2009 naquele IPTU da ex-prefeita Neiba não tem nada a ver com o nosso trabalho legislativo, tanto é que aquilo nem por aqui passou. Agora, houve uma audiência pública que eu não participei, isso é um fato. Eu não participei, não queria dizer que eu estava a favor daquele IPTU, muito pelo contrário, eu soube orientar muito bem as pessoas. Agora, cada um tinha um jeito de se manifestar. O senhor manobrou uma massa aquela tarde para colocar aqui, para fazer. Eu já tinha uma outra forma de legislar
contra aquele IPTU abusivo, que eu considero abusivo, e foi de fato, e como agora eu também discordo desse IPTU e tenho minha forma de atuar como legisladora. Agora, falar, não com o senhor, que eu conheço esses hábitos que o senhor tem, mas eu me preocupo com quem assiste o site, quem está acompanhando, um visitante que está aí, que o senhor tenta denegrir a imagem da gente, o senhor tenta fazer de alguma forma para prejudicar, mas ainda bem que a gente tem aqui a palavra para tentar esclarecer essas coisas. Então, era o que eu queria neste momento. Gostaria, vereador, de ver Vossa Excelência defendendo a sociedade. Isso eu não tenho visto na questão de 2009, a senhora não defendeu, não teve coragem. Mas o povo tem visto, naquela viu, época, vereador? O povo a tem senhora visto. estava do lado do prefeito anterior e que Algum a vereador senhora mais queira discutir se a ata? comportou. Gostaria. Com a palavra, vereador Edmar. Na verdade, só dizer que naquela tarde eu sei que muitos têm compromissos e às vezes temos seus afazeres, né? Mas eu concordo com os cálculos do vereador Ernesto. Naquele dia eu não quis falar nada, mas eu não estou dizendo que a culpa é da senhora. Mas naquele dia, se tivéssemos de repente prorrogado, poderíamos já ter votado também aquele projeto da gente, né, que tornava utilidade pública a chácara resgate. E só gostaria de fazer uma pergunta para a senhora nessa tarde, aproveitar. Eu acabei de saber que parece-me que o pessoal do IML está aqui em Mineiros, parece que estão na prefeitura e tudo, e que alguns vereadores foram lá. Eu não sei se foi convidado, Vossa Excelência, se foi convidado algum dos vereadores. Eu gostaria de ter participado, né, e fiquei sabendo apenas agora. Eles estão, sim, de manhã às 9 horas, que eu fiquei sabendo. Também não fui convidada, mas por acaso eu fiquei sabendo. O Adão estava no corredor, falei, Adão, vamos ali comigo? Vamos. Nós entramos dentro do carro e participamos da reunião do início ao fim. O Gervais estava conosco, mas nós não tivemos o convite oficialmente. Foi o convite de cara de pau. Doutor, eu queria fazer um lembrete, que quando aconteceu a votação, a senhora já teria encerrado a sessão. Com certeza, não é? vereador. Depois que encerra a sessão, o que acontece? Nada. Não terminou? Terminou. Vereador, Vossa Excelência está equivocado. Faltava 2 minutos quando o Marcelo, eu pedi, o Zé Sábio estava falando. Mas o Zé Sábio estava falando e tinha 2 minutos. Eu tenho que obedecer a minha presidente. Se eu estou equivocado, não, se eu Não tenho é que isso? obedecer o que Você é não correto. encerrou? A Não, sessão já tinha encerrado. Você já tinha encerrado. A presidente Quando já tinha estava encerrado. discutindo. Não tinha? Estava discutindo. Já tinha encerrado a sessão. Presidente. Marcelo. Com a palavra, o vereador Marcelo do Vale. Presidente, já que teve a discussão aí da última sessão, realmente vou concordar com a contagem de votos, porque quando a senhora fala, realmente foi um equívoco. Acho que devido ao vereador também discutir, o Ernesto no dia ficou muito alterado realmente com a contagem de votos, só que não tem jeito de dar 6-6. Se tinha 14 vereadores, a senhora não conta, são 3 vereadores aqui no plenário, 6-6, a senhora eliminou um, então essa contagem foi falha mesmo. Teve pedido, quando o Gerva fala em encerrar a sessão, a senhora encerrou a sessão, depois que o Ernesto foi lá reclamar da contagem de votos, de tudo, que aí a Beatriz declarou encerrada a sessão, que não votou o requerimento verbal nosso, que aí eu levantei e realmente alterei as palavras, porque eu achei que foi uma falta de senso, a gente coloca em votação, não colocou em votação o requerimento, mas enfim, depois conversei com a Bia, nós entendemos, mas realmente houve uma falha, e quando a Bia fala do voto contrário, que a gente tem que mudar o posicionamento, que muitas vezes quando levanta contrário, mal levanta e já senta de novo, e aí atrapalha a presidente, mas 6-6 não tem jeito, se tinha 14 vereadores, descontando da presidente é 13, não tinha jeito de dar empate. E só lembrando que o seu requerimento já estava tramitando, né, oficialmente com as assinaturas, e você fez um requerimento verbal para ser discutido aqui no plenário. Alguém mais quer discutir a ata? Com a palavra o vereador Dr. Paulo. Eu só quero falar aqui, justificar a minha ausência por motivo de força maior. Eu não pude comparecer, mas eu vi que teve uma polêmica. O que eu quero dizer para todos os colegas que a doutora Beatriz está começando agora, e é natural que às vezes aconteça algum deslize, alguma coisa, como já aconteceu comigo e com vários colegas aqui. A gente tem que
tentar manter esse poder harmoniosamente, né? Então, eu tenho certeza que a intenção da presidente é boa, tanto é que ela quer a audiência pública sobre o IPTU. E eu quero aqui manifestar que sou totalmente favorável a essa audiência do IPTU, essa audiência pública, porque esse IPTU vem sangrar, sim, nossa população, e nós, vereadores, nós temos a obrigação, nós somos pagos para defender a população. E eu estarei aqui com unhas e dentes, firme, justificando o voto que eu tive para defender a população mineirense. Esse IPTU está abusivo, esse IPTU veio de uma forma errada. E na audiência pública nós vamos provar isso. Pode ter certeza disso. De forma que o vereador Paulo Cunha está totalmente contrário a esse aumento do IPTU e está totalmente favorável à população de Mineiros, que ela que me ajudou a eleger e me colocou aqui para representá-la e bem. Portanto, o meu parecer é contrário a esse aumento do IPTU, que às vezes é até abusivo. Certo? E eu disse que no palanque do prefeito, ele falou muito do IPTU da gestão passada. E que o IPTU seria justo. E eu não estou vendo isso acontecer. De forma que, na audiência pública, nós vamos provar, nós vamos mostrar que está incorreto esse aumento. Muito obrigado. Eu vou defender o prefeito, que eu participei de todos os comícios no palanque. Eu nunca vi ele falar isso. É duas coisas. Outra coisa que o senhor enganou há muito tempo atrás, ele nunca falou em MEC. O Hernani Iori, sim. Lá atrás, o senhor falou que ele falava do MEC. E esse agora, sobre o IPTU, todos, eu não ouve, e o senhor pode pegar a gravação, é o palanque, não ouve, é o palanque do partido, falou demais. Não falou. O palanque falou demais. Não falou. Tá aí, a turma aí do PMDB sabe disso. Lá outros candidatos falaram, malharam. Criticou o governo anterior. Criticou. Isso aí não, criticou. Vossa Excelência não está sendo feliz. Eu sou do PMDB, defesa. mas infelizmente eu escutei isso. Né? Os vereadores... Questão de paz. Eu fui citado, só quero justificar também o meu voto a favor da prorrogação da sessão. Lógico que eu apoio a audiência pública, também estou totalmente contra esse aumento do IPTU, mas foi mais também pensando no projeto aí do Edmar, da Chácara Resgate, para ser votado a segunda votação, já que o representante lá, o diretor, tinha que agir atrás da emenda federal que ele precisava lá. É só justificar a minha votação. Até hoje, acho que eu nunca votei nenhuma vez contra o aumento da sessão. Prorrogação, até hoje, acho que nunca votei. Aproveitando a discussão da ata, justifico aqui a ausência do vereador, segundo o secretário, tio Marcelo, que já tinha uma audiência em Goiânia e não pôde estar presente na sessão de hoje. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Votação da ata. Senhor presidente, eu vou me abster mesmo pelo resultado da votação. Secretaria, por favor, coloque a abstenção do vereador Ernesto. Declaro aprovada a referida ata, informando aos senhores vereadores que a partir de amanhã nós não teremos mais a leitura da ata, somente a discussão. Já serão enviadas no e-mail de vocês e também já vão estar disponíveis no site. Convido a primeira secretária, a doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Presidente, questão de ordem. Não vai ter aula e a sessão vai começar mais tarde. A sessão a gente vai discutir, ele vai começar às 16. Para mim é difícil começar mais tarde. Não, mais tarde não. Tá ok, obrigado. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, a todos do plenário. Faço a leitura da ata. Projeto de decreto do expediente. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2014. Concede título de cidadão mineirense ao senhor Vitor César Priori e dá outras providências. De autoria do vereador Washington Luiz Alves da Costa. Requerimento número 80 de 2014. Requer construção do consultório odontológico na Associação de Produtores Rurais da região Ribeirão Grande. De autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 81 de 2014. Requer a construção de consultório odontológico na Associação de Produtores
rurais, Apruma, região do Bira, de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 82 de 2014. Requer a Secretaria de Obras Urbanas limpeza na Praça da Juventude, no setor leontino, de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 83 de 2014. Requer a Secretaria de Obras Urbanas a construção de um trevo na Avenida Tiradentes, ABR 364. Questão de ordem, De senhora autoria. secretária. Também de minha autoria, né? Eu só gostaria de dizer que o decreto que consegue título de cidadão mineirense ao empresário Vitor Priori é da bancada Solidariedade. O requerimento que pede o consultório odontológico na Associação dos Produtores do Ribeirão Grande e lá no Bira também é de autoria da bancada do Solidariedade. Está saindo só minha assinatura aí, mas deve ser coisa do sistema. Mas então gostaria de deixar claro aí para os demais companheiros que é de autoria da bancada solidária. Ok. Requerimento número 84 de 2014. Requer moção de pesar aos familiares do senhor João Gregório, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 88 de 2014. Requer redutores de velocidade eletrônica nas principais avenidas de Mineiros, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 89 de 2014. Requer que a terceira avenida no bairro Mineirinho seja mão única, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 90 de 2014. Requer um médico clínico geral para atender a população rural de nosso município, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 91 de 2014. Requer iluminação do poste central da Praça do Tote, a remodelação da praça, com a colocação de cercas nos canteiros do jardim, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 92 de 2014. Requer recuperação das estradas da região do Jacá, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 93 de 2014. Requer uma ampla reforma na Praça Manuel Domingos, no setor Santa Isabel, de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 85 de 2014. Requer moção de pesar pelo passamento de João Gregório de Oliveira, ocorrido nesta última sexta-feira, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 86 de 2014. Requer a construção e implantação de ciclovias no perímetro urbano de Mineiros, de autoria da vereadora doutora Flávia. Requerimento número 87 de 2014. Requer o calçamento na rua Veterano de Santos, no setor Parque do Jatobás, Fundo dos Santos, de autoria da vereadora doutora Flávia. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Informo ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, www.mineiros.gov.leg.br. Informando também aos senhores vereadores que essa sessão de hoje, ela seria dia 17, na próxima segunda-feira. Em virtude do cancelamento da nossa audiência em Goiânia com o Anderson Cabral, que foi cancelado devido a uma convocação com o ministro em Brasília, nós transferimos a sessão para o dia de hoje. Passaremos agora à ordem do dia e, em face de presença de projetos que dependem de apreciação junto às comissões permanentes da Câmara, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnam. Está suspensa a presente sessão. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora aos projetos de primeira discussão. Primeira discussão do projeto de lei número 10 de 2014, de autoria do vereador Gerva, que dá nome ao posto de saúde pública no setor Cruvinel e dá outras providências. Passo a palavra ao vereador para que faça a defesa do projeto. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Permite eu falar do meu assento? Eu coloquei e vou colocar, com a ajuda dos senhores, o nome do posto de saúde, Dr. Aureliano Rodrigues Simão. A biografia dele está aqui nas minhas mãos. Um dos pioneiros da odontologia em Mineiros, Dr. Aureliano graduou-se na Faculdade Fluminense do Rio de Janeiro em 1962. Exerceu essa nova profissão por mais de 40 anos. Muito atuante em nossa cidade, foi também vereador, vice-prefeito, presidente do Sindicato Rural de Mineiros, um dos grandes colaboradores do Festival de Intérprete da Música Popular Brasileira, juntamente com o Neguinho Mota, senhor Leandras.
Em reconhecimento à sua destacada contribuição bucal, eu acho justo homenagear, dando o nome do posto de saúde, Dr. Aureliano Rodrigues Simão. Dr. Aureliano Rodrigues Simão, ele era esposo da dona Madalena e deixou seus filhos, Marco, César, doutora Viviane e a Eide. Eu quero a contribuição dos companheiros para aprovar esse projeto. Vereadores interessados em discutir a matéria, por favor, queira se inscrever. Com a palavra, o vereador Dr. Paulo. Vereador Gerva, parabéns pela escolha, mostra que Vossa Excelência está antenado. E o doutor Aureliano foi uma pessoa importante na construção da cidade, não só na saúde, mas eu lembro quando ele foi presidente do Mineiros Clube, ele fazia aqui, auxiliado pela sua esposa, a dona Madalena, fazia aqui o baile das debutantes, as meninas faziam 15 anos. Era uma pessoa que tinha uma sociabilidade muito forte, importante, cara culto, cara inteligente, foi vereador, foi vice-prefeito de Mineiros, tá entendendo? Uma pessoa educada, era referência de Mineiros na época. Então, eu acho que não só o doutor Aureliano está sendo homenageado, como sua família. A família que prestou e presta grande serviço para a nossa população. Voto e parabenizo Vossa Excelência por ter colocado o nome de uma pessoa tão importante para Mineiros. Está de parabéns o seu requerimento. Vou votar no seu requerimento e falo a Vossa Excelência estender também os meus cumprimentos a toda a família. Muito bem, parabéns pelo seu requerimento. Encerrada a discussão, passaremos agora à primeira votação do projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à primeira discussão do projeto de lei número 13 de 2014, de autoria de doutora Jeane, que dá nome ao posto de saúde pública no bairro Cidade Nova e dá outras providências. Com a palavra, a doutora Jeane, para que faça defesa do projeto. Boa tarde, senhores vereadores. Este projeto dá nome ao posto de saúde pública no bairro Cidade Nova, o qual receberá o nome de Ubaldina Rezende Carvalho. Ubaldina nasceu dia 27 de fevereiro de 1916, filha de Clarimundo Jaquim de Rezende, coronel Mundinho, que foi um dos pioneiros de nosso município, e de Francisco Umbelina de Oliveira. Em 1935, se casou com Demófilo de Carvalho, seu filho. Foi uma mulher que soube conciliar muito trabalho, pouco descanso e muita oração. Criou e educou 13 filhos com muito carinho, sacrifício, dedicação e muita fé. Foi um exemplo de mãe e esposa. Na cidade e no campo, sempre acolheu viajantes cansados e famintos, dando pão e pouso. A caridade teve o devido lugar em sua vida. Além de sua bondade e delicadeza, tem uma família de destaque que já fez muito por Mineiros. Para quem não conhece, ela é mãe de José Antônio, ex-prefeito de Mineiros. Então, pela mulher que ela foi, eu conto com a compreensão de todos. Vereadores interessados em discutir? Com a palavra, o vereador Marcelo do Vale. Senhora presidente, demais pares e assistentes, parabenizar a vereadora Jeane pela propositura. Baldina, que é da família, tia Baldina, que foi casada com Filu, mãe do prefeito Zé Antônio, teve participação na sociedade, além de ser uma grande mãe, teve um matrimônio com o Filu e matriarca de uma grande família, participou da sociedade, sempre esteve junto aos munícipes, junto à família, também a conhecida festa dos Mundinhos, sempre foi um entusiasta, festa que já teve alguns tempos que era um para acabar, teve uma época que era para acabar, que foi ela e a dona Eudócia que
não deixar acabar, que ela era muito resistente na festa pela manutenção da tradição familiar. Parabenizar, enfim, a vereadora Jeane pela propositura. Passa a palavra ao vereador Dr. Paulo. Olha, muito bem a sua escolha também, parabenizo. E na minha infância, ela teve uma participação muito grande. Meu pai tinha loja e eles faziam compra e a gente, moleque, ia levar, falava os embrulhos lá na casa dela. E sempre era uma pessoa agradável, sempre dava um salgadinho, um doce para a gente. Então, quando tinha que entregar lá os embrulhos, a moçada tudo queria. E uma pessoa muito querida, amiga da minha família, amiga dos meus pais, tá entendendo? Uma pessoa que merece e uma pessoa de um coração, de uma bondade extrema. Então tá muito, foi muito bem lembrado e muito merecedor. Tem uma família espetacular. Fui colega do Afrânio, do Francisco, do Chicão, aqui no Instituto Erasmo Braga, e são pessoas que cresceram. O Francisco é um grande mestre lá em Uberlândia, professor, chefe de cadeira em veterinária. De forma que está de parabéns, muito merecedor. Viu? Obrigado. Não havendo mais discussão, passaremos à primeira votação do projeto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os vereadores contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão única do projeto de decreto do Legislativo número 5 de 2014, de autoria do vereador Fernando Costa, que concede título de cidadão mineirense ao senhor Dom Rodrigo Pericinoto e dá outras providências. Passo a palavra ao vereador Fernando Costa para que possa fazer a defesa do projeto. Boa tarde, senhora presidente, pares vereadores e a todos os assistentes. Dom Rodrigo Pericinoto nasceu em Clevicânia, no Paraná, em 20 de 7 de 1979. Filho de seu Gildo Antônio Pericinoto e Ana Amélia Pericinoto. Os pais vieram para Mineiros em 1981 e em 1994 foi para o seminário e em 1997 fez o noviciado, tempo de preparação para os votos monárquicos. Em Mineiros, fazendo sua profissão religiosa, em 8 de fevereiro de 1998, ano em que foi para Goiânia para cursar o ensino superior. Em 2001, foi licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Goiás e em 2004 se tornou bacharel em Teologia pela mesma universidade. Em 8 de dezembro de 2004, foi ordenado sacerdote e mudou-se para Mineiros, onde reside desde então. Foi professor convidado por um ano na Unifimes, vigário paroquial na Paróquia Divino Espírito Santo, de 2005 a 2008. E em 2009, com a criação da nova paróquia de São Bento, foi feito seu primeiro pároco. Como monge e padre em Mineiros, trabalhou com encontro de casais, movimentos de cursílio, ministro da Eucaristia, renovação carismática católica, pastoral da juventude, trouxe para a cidade o encontro com casais em segunda união, promovido pela pastoral familiar, ministra palestras e cursos para formação de gestante da pastoral, foi nomeado e atua como juiz auditor em casos de nulidade matrimonial no Distrito Noroeste da Diocese de Jataí, Mineiros, Portelândia, Santa Rita do Araguaia, acompanha de perto a gestão das obras sociais da Diocese de Jataí no Polo Mineiros, da qual fazem parte 5 creches e uma instituição de longa permanência do idoso.
hoje trabalha no processo de regularização e adequação dessas instituições às exigências legais e em 2007 fez o curso de pós-graduação em Educação à Distância pela Universidade Católica de Brasília e hoje faz parte da primeira turma de Psicologia da Faculdade FAMA. Então, Dom Rodrigo é uma pessoa que contribuiu muito para Mineiros e peço aqui a colaboração de todos vocês aí, favorável ao título de cidadão mineirense para ele. Vereadores que queiram discutir o projeto, queiram se inscrever. Passa a palavra ao vereador Adão, vice-presidente, para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Assumo a presidência para que a presidente faça uso da palavra em prazo regimental. Boa tarde a todos. Cumprimento o vereador Fernando Costa pela iniciativa do projeto. Dom Rodrigo realmente é merecedor desse título de cidadão, né? Por muito tem feito por Mineiros, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, sempre amigo, companheiro, e parabenizo e com certeza será um nome muito bem homenageado aqui por Mineiros. Devolvo a palavra ao vice-presidente. Devolvo a palavra e a presidência para o presidente. Iniciando os trabalhos, havendo mais vereadores que querem discutir. Não havendo mais discussão, passamos à votação única. Convido o vereador Fernando Costa para que possa acompanhar a urna. Do Renato aí, ó. Do Renato. Vamos acompanhar a votação, lembrando que são 14 votos. Aprovado por unanimidade, 14 votos. Porque o tio Marcelo está ausente. Passaremos agora à segunda discussão do projeto de lei número 6 de 2014, de autoria do vereador Renato do Totti, que dá nome à Unidade de Saúde Dr. Hermínio Parralego. Quer fazer a defesa do projeto, segunda votação? Tem que ligar. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores do plenário, funcionários, assessores. Eu
não trouxe o papel lá, mas eu vou defender mais ou menos aqui. Doutor Hermínio, todo mundo conheceu, uma pessoa nasceu no Paraná e que estudou no Espírito Santo, formou e convidado pelo doutor Demilson, onde veio trabalhar aqui com muito amor, com muita dedicação, que eu digo isso porque tive a oportunidade de que meus filhos fossem cuidados por ele, que começou aqui no Hospital Samaritano por algum tempo, depois esteve em Alto Araguaia, posteriormente aqui numa clínica ali perto do posto do aeroporto, e depois com a construção do hospital onde ele era sócio, onde tinha 20% do hospital, que manteve até seus últimos dias. É uma pessoa que, por seu carisma, pela sua dedicação, pelo amor que ele tinha pela profissão e as crianças que ele cuidava, eu achei que sim, ele merecia uma homenagem a um posto de saúde que se dá referência. Por isso é um nome que eu peço e que peço o apoio de vocês para que essa homenagem seja feita a ele. Obrigado. Vereadores interessados querem... Questão de ordem. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Renato Vasco e parabenizar pelo esse pedido e essa homenagem mais do que justa para o doutor Hermínio. Eu sou amigo da família, amigo de dentro da casa deles lá. No dia do seu falecimento, eu estava acompanhando, na verdade, todo o processo quando ele estava para São Paulo. A hora que teve a notícia lá, o filho dele, o neto, que é o Emílio, a primeira pessoa que ele ligou foi para mim. Aquilo lá até me emocionou pra caramba, porque o cara é uma pessoa que me considera igual. Ligar para um amigo, que podia ligar para o irmão, para a tia, ligar para um amigo. E o doutor Hermínio, realmente, dos médicos de UTI, dos médicos que mexem com transporte aqui de emergência, principalmente com criança, mais dedicado que ele não tem. Pode ter um igual. Agora, eu passava noites, de madrugada, sábado, domingo, dentro da UTI. Você vê a dedicação que o doutor Hermínio tinha com as crianças. Era uma coisa impressionante. Eu acho que mais do que justo. Realmente, você está de parabéns. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo discussão... Só uma questão de ordem, só para poder dar uma palavra para o Adão. Eu disse isso em outra defesa desse projeto. A dedicação era realmente tanta que às vezes nem era plantão dele, e eu, com o filho meu interno lá no hospital, eu acordei com ele, vendo se meu filho estava com febre, se estava precisando de alguma coisa. Isso tarde da noite, madrugada. Ele morava próximo ao hospital, morava aqui por baixo da Ótica Brasília e o Hospital Samaritano, nessa época, quando meus filhos eram pequenos. Então a dedicação era tamanha, realmente, como o Adão disse. Isso eu falo porque aconteceu comigo, não é que alguém disse. Por isso eu acho que merece realmente essa homenagem. Obrigado pelo apoio. Encerrada a discussão, passaremos à segunda votação do projeto número 6 de 2014. Vereadores que estiveram de acordo permaneçam sentados. Os vereadores contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão do projeto de lei número 7 de 2014, também de autoria do vereador Renato do Totti, que dá nome à Unidade de Saúde Romana Gonçalves da Silva. Senhora Presidente, eu também disse em outra defesa a esse projeto, como esse posto de saúde, unidade de saúde vai ser instalada aqui próximo à rodoviária, aqui à frente da rodoviária, no loteamento que existe ali, um loteamento pequeno, Dona Letícia. Muita gente nem conhece o loteamento, mas aonde que foi, na região da chácara do Sr. Dioclésio, para quem não conhece, para entender melhor. A dona Romana é uma pessoa que eu quis homenagear, conversando com os amigos, uma pessoa que não era formada, mas tinha uma prática na vida, justamente de parteira, que na época tinha muito disso. Então, uma pessoa que eu acho que merece também a homenagem, a pessoa que teve vários filhos e ajudou no nascimento de muitos outros, na região do Cedro, principalmente, onde ela residia quase que, eu posso dizer, a vida toda. É uma pessoa simples, humilde, de cor negra e que trabalhou muito em prol
da comunidade, principalmente do quilombola do César. Por isso eu peço apoio também do senhor. Pai do nosso amigo Nonda, do Jeromão, né? Do Jerônimo. Do Irdo também. Isso. Encerrada a discussão, passaremos à segunda votação do projeto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão, a segunda discussão do projeto de lei número 8 de 2014, de autoria do vereador José Sávio, que inserir no calendário das festividades de Mineiros a festa do Encontro dos Amigos do Mineirinho. Passa a palavra ao vereador para que faça a defesa do mesmo. Já fez. É segunda votação. Então, passaremos agora à votação do projeto de segunda votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à segunda discussão do projeto de lei número 11 de 2014, também de autoria do vereador José Sávio, que dá nome ao logradouro público. A Rua 2 passará-se a chamar Rua Paulo Afonso Freitas Marques. Vereador, quer fazer a defesa? Dispensa. Passaremos, então, à votação do projeto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à segunda discussão do projeto de lei número 12 de 2014, de autoria do vereador Edmar Andrade, que considera de utilidade pública municipal a chácara Resgate. Passo a palavra ao vereador para que faça a defesa. Já foi falado. Acredito que todos aqui estamos de acordo, então peço a compreensão e a votação. Então, passaremos agora à votação, segunda votação do projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as moções de pesar. Discussão única do requerimento número 52 de 2014, de autoria da vereadora doutora Flávia, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Orotides Olinto de Rezende. Passo a palavra à vereadora para que faça a defesa de sua moção. Com a permissão da senhora para falar aqui do meu assento, e mais uma vez meus cumprimentos a todos. Essa moção é para o seu Orotides? É do seu Orotides? Essa aí? Isso, Orotides Olinto de Rezende. Seu Orotides, o pai do Ailson, pai do seu Vilmar, das meninas. Um homem muito querido por nós, fez parte da sociedade mineirense, um empreendedor, pioneiro no ramo da panificação, implantou aqui a panificadora Prodoeste, era um ponto de encontro da família, era uma referência onde as pessoas iam lá comprar o seu pãozinho, conversar. Uma pessoa extremamente religiosa, contribuiu muito com o segmento religioso do nosso município, um pai de família muito exemplar, então merece essa nossa homenagem e eu peço o apoio a todos os nobres pares para estar votando aí na moção do senhor Orotides. Vereadores interessados em discutir a matéria? Não havendo, passaremos então à votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única do requerimento número 53 de 2014, de autoria do vereador Dr. Silvio Azarias, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Orotides Olinto de Rezende, em virtude do seu passamento. Passo a palavra ao vereador Dr. Silvio para que faça a sua explanação. Permissão da presidência. Eu também fiz essa moção de pesar ao senhor Orotides e ele realmente foi um excepcional pai de família. Ele também foi empresário de panificadora, foi fazendeiro, muito ligado à Igreja Católica. Ele é pai do meu cunhado, irmão Orotides, pai do Ailson, muito conhecido, da Zaida. E também ele foi administrador e praticamente fundador do Emaús e administrou o Emaús por muito tempo. Então,
Acho que é uma homenagem justa a uma pessoa que trabalhou muito e tem contribuído para a nossa cidade. Nada mais justo que nós, aqui da Câmara, fazer essa moção de pesar ao senhor Orotide e seus familiares. Coloco em votação os vereadores. Passaremos agora a única votação do requerimento. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única do requerimento número 73 de 2014, de autoria do vereador Adão, que requer moção de pesar aos familiares de senhor Antônio Carlos da Silva em virtude do seu passamento. Passa a palavra ao vereador para que faça a defesa do seu requerimento. Peço permissão para fazer assinação daqui do meu assento. Boa tarde a todos de novo. O Carlinho Antônio Carlos da Silva, ele é filho da Maria Neide. Acho que muitos vereadores aqui não conhecem a família. Um pessoal muito simples, muito humilde, que vieram no ano de 82 para Mineiros tentar a vida aqui. Vieram toda a família. Ela é uma senhora muito simples, porém muito humana. Ela um pessoal bastante pobre, mas todos os eventos que tem, que é direcionado a entidades, que ela vai lá, ela que faz a comida, mais as filhas dela. Esse rapaz, com o Antônio, faleceu com 32 anos, com problema cardíaco. E aí eu fui no velório lá, ela falou, não tem como fazer uma homenagem para o meu filho? Aquela coisa me cortou o coração. Eu falei, não, eu vou pedir a ajuda dos vereadores, vou colocar uma moção, pelo menos uma simples moção. Eu acredito que os vereadores vão ajudar. Por isso que eu coloquei essa moção e eu peço o apoio dos nobres pares para aprovar essa moção do Antônio Carlos da Silva. Por ele ser um pessoal simples, mas por ser dedicado a estar ajudando. Não importa a pessoa não ter dinheiro. O que importa é ajudar de coração. Os vereadores, passaremos agora à votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única do requerimento número 74, de autoria do vereador Fernando Costa, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Orfeu Souza Lima. Passa a palavra ao vereador para que faça a defesa. Eu penso aqui aos pares vereadores que é uma simples homenagem ao seu Orfeu, uma pessoa que contribuiu muito com Mineiros aí no comércio de bovino e uma pessoa que sempre esteve aí ao meio dos produtores rurais, então que lembre da família e vamos dar essa moção de pesar à família dele. Passaremos à votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única do requerimento número 84 de 2014, de autoria do vereador José Sávio, que requer moção de pesar aos familiares do senhor João Gregório. Passa a palavra ao vereador para que faça a defesa. Questão de ordem, senhor presidente. Tem dois requerimentos para essa mesma pessoa. Eu gostaria que a senhora pusesse os dois em discussão para até ganhar tempo. Quer fazer a discussão junta? É o mesmo Tá. tempo, a mesma coisa. Ok. Então, só lendo aqui um pouquinho de detalhe. Então, daí a discussão tem o requerimento número 85, também de autoria do vereador Ernesto Vilela, que requer moção de pesar pelo passamento do senhor João Gregório de Oliveira. Então, primeiro, José Sávio faz a defesa, depois o vereador Ernesto Vilela. Eu gostaria de cumprimentar a todos, desejar aí boas-vindas a todos e dizer aí que esse final de semana realmente foi triste, muito triste para nós, principalmente as pessoas ali da Praça do Mineirinho, ali onde faz todos os anos aquela festa do Mineirinho. De forma que nós perdemos ali uma pessoa muito querida, uma pessoa que sempre trabalhou em prol do Mineirinho. O João Gregório foi lutador, sempre mostrou interesse nas ações do bairro Mineirinho, era um eletricista aí, que a comunidade toda conhecia, ele prestava serviço, principalmente na zona rural,
com implantação de redes elétricas aí pela zona rural, trabalhou por muito tempo no sindicato rural, de forma que a perca do João Gregório é uma perca que nós vamos sentir muito. Ele era uma pessoa capacitada, era aí uma pessoa trabalhadora. Tem o assessor do Marcelo aqui, que é genro dele. É lamentável a perca do João Gregório. Foi aí um acidente trágico, uma batida, onde ceifou a vida dele e de mais uma pessoa. Eu quero aí pedir o apoio de cada um dos senhores para que nós façamos essa simples homenagem ao João Gregório. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Ernesto Vilela para que faça defesa do mesmo requerimento. Senhora presidente, senhores vereadores, assistentes, como aqui, senhora presidente, o vereador José Sávia explanou muito bem, o João Gregório realmente era uma pessoa amiga, companheira, capacitada, como o Zé falou, e é o mínimo que o Poder Legislativo pode prestar àquela família nesse momento de dor. Eu tenho certeza que será unânime e realmente foi uma pessoa que deixou aí muitos amigos, muito companheiro, como o Zé disse aí, fez muitas redes aí na zona rural, inclusive ele fez para mim, inclusive, e uma pessoa de bem, que estava toda hora alegre, toda hora entusiasmado. Portanto, como eu disse, é o mínimo poder legislativo que essa casa pode fazer nesse momento de dor à família do Zé Gregório. Passaremos então à votação. Os vereadores que estiverem de acordo, aí com os dois requerimentos, né, o número 84 e 85, permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade, o requerimento de número 84 e de número 85. Faltando aí 5 minutos para encerrar a nossa sessão, eu queria discutir com os senhores vereadores sobre os requerimentos. Em 2013, era discutido em blocos. Nós temos vários requerimentos já para serem discutidos, que não estão em caráter de urgência. Aí queria ver como que a gente colocaria a partir de amanhã, ou em bloco, ou ver a sugestão de vocês. Eu penso que não tentar deixar acumular para outro mês, mudando a semana, porque o lapso temporal é difícil, presidente, mas acho que em bloco, mas também assim, tem vereador que já tem 50, 40, acho que um bloco de 5 a 10, porque muitas vezes coloca 50, o vereador vai lá, destaca 5 e você nem sabe o que você votou. Tentar que a gente, pelo menos toda sexta-feira, todo último dia, se a gente tentar votar os requerimentos da semana, nem que prorroga a sessão e votando os requerimentos para não deixar acumular, para também a gente não votar 10, 20 requerimentos e não saber nem o que está votando. Bloco colocar não... 5 por vereador, né? Então, nós vamos providenciar a partir de amanhã, então, se já tiver tempo, né, a gente coloca 5 por cada. Mais 5 minutos para cada vereador, dá 45, né? 10, né? Então, vamos colocando 10. Senhora presidente, só a questão de sugestão, nós podíamos entrar num acordo aqui, que é a questão desses requerimentos repetidos. Por exemplo, assim, uma pessoa que entra primeiro, eu faço um requerimento, o Renato faz o mesmo, às vezes a gente tinha que entrar num acordo para a gente ser autores junto, ou então respeitar quem fez primeiro. Porque essa pauta é muito repetida. Eu estava dando uma olhada nela aqui, o que tem de matéria repetida, aí não tem sentido. É muito mais certo usar a palavra as pessoas que têm interesse naquele requerimento, que é ficar repetindo a matéria na tela aqui só para ter acúmulo de requerimentos. A secretaria pode estar fazendo esse controle, né? Avisar o vereador, ou então devolver. Esse aqui já tem, né? Você procura o vereador que fez primeiro, se interessa ser parceiro nesse requerimento ou não. Mas já tem. Podia ser mais ou menos desse jeito. Aí o secretaria. Passa a palavra ao secretário Ailton.
Só para justificar, boa tarde a todos. Em relação a essas matérias, a gente avisa, só que a gente não tem o poder de barrar protocolo de nenhuma matéria. Então, assim, se o vereador ele tiver a intenção de falar, não, mesmo assim eu vou protocolar, eu quero protocolar uma matéria do mesmo teor, a gente, infelizmente, não pode fazer esse corte lá. Senhora presidente, teu acordo era aqui, né? Senhora presidente, talvez seria interessante, isso que vier repetido, discutir em bloco com os autores. Hoje mesmo entrou aqui um A questão requerimento. da moção aí, que nós repetimos. Então, Mas as moções são assinadas juntas, né? Não. O vereador autor, depois todos não assinam? Não está sendo assim. Eu digo, vamos voltar nos requerimentos. Os requerimentos com o mesmo teor é que discute em bloco. Correto. Discute os autores. Que já a mesa diretora já separa eles para que aqueles sejam discutidos em bloco. Com os autores. Se os vereadores entrarem em acordo entre si, os dois assinam. Não, e eu os acho dois que a mesa discutem. diretora pode já jogar, olha, a discussão dos requerimentos tem igual teor, talvez seria interessante. Não, tem muitos requerimentos repetidos e muitas. Né? Não, hoje mesmo entrou um requerimento de autoria minha do ano passado, que já foi falado. Eu repeti 2 requerimentos do ano passado. Não, mas só passou. O problema é que tem requerimento que já foi votado. E aí o colega repete. Esse que é o grande problema. Eu tenho um requerimento mesmo aqui, falando aqui ao vereador Washington, lá do Ribeirão Alegre, ele já foi votado e aprovado, né? Então aconteceu hoje também. Então, de 2013. Então, como que a gente faz nesse... Questão de ordem, senhora presidente. Todos os requerimentos têm que ser discutido, tem que ser aprovado. Mesmo que ele tenha sido discutido ano passado, hoje, esse ano, é uma nova realidade. Mas discutido e aprovado novamente? Sim, senhora, eu gostaria. Então, vamos deixar do jeito que está, então. Não tem jeito de Não tem como, travar. então, a gente controlar. Como assim, senhora presidente? Não, que eles estão sugerindo, assim, para a gente não repetir os requerimentos. Eu falei assim, é um controle, assim, difícil a gente tem que indicar ou falar, mas como barrar isso é difícil, né? Não, acredito o seguinte, senhora presidente, eu, por exemplo, tive vários requerimentos que outros vereadores fizeram, acharam que era proposta interessante, entraram também, e nem por isso... não, entraram depois, e nem por isso eu criei caso, acho que tem essa independência, o vereador ele é dono do próprio mandato, dono do próprio, das suas decisões, né? Eu acho que não há como a gente intervir nesse processo, né? Então, eu também acho que não há meio. Então, o que nós temos que fazer, entrou com a proposta, nós vamos ter que aprovar, nós vamos ter que votar. A gente faz assim, a mesa diretora tenta avisar o vereador que já tem esse requerimento. Caso o vereador insista, a gente pede para ele conversar com o colega. É porque muitas das vezes, senhora presidente, o vereador ele entra com requerimento, mas o requerimento, como a gente sabe, ele é apenas uma sugestão. Mas esse caso agora nosso, ele é mais do que um requerimento. Né? Esse requerimento ele não é meu, disse assim como no início quando a secretária... Não, mas não é desse, a gente estava falando de outros requerimentos. Ele é nosso, né? Ele é um requerimento nosso. Então, quando a gente corre atrás do recurso, que a gente consegue arrumar verba para fazer, que a gente articula junto com o Poder Executivo, então fica uma coisa assim mais firmeza, com uma situação assim mais eloquente, né? Então, por isso eu gostaria que fosse levado em consideração, senhora presidente. Encerradas as discussões e votações, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para amanhã, dia 11 de março, no plenário desta Câmara, às 16 horas. Só questão de ordem. Eu pediria aos colegas que a sessão de sexta-feira, se possível, pudesse transferir para 1h30. Você está entendendo? Porque eu tenho que viajar na sexta-feira. Então, gostaria que, se vocês pudessem, 13h30, a sessão daria para mim participar. Quero discutir com a palavra, assunto. doutora Flávia. É o seguinte, pode até ser colocado em votação, em discussão aqui, mas o meu posicionamento é para que não, doutor Paulo, porque eu tenho horário, pacientes agendados no posto de saúde, então fica totalmente impossível, inviável para mim esse horário.
Então, e a gente discute, né, e durante a semana, e a gente vê. Só a título de informação, a Ailton me informou que tem 88 requerimentos, né, então, assim, já para serem votados. Então, a gente tenta colocar essa semana. Esse número ainda não é tão alto. Se a gente conseguir votar durante a semana, aí vai deixando todo mês votando, não acumula tanto. Isso, hoje mesmo as moções de pesares já foram todas eliminadas, né, então, aí amanhã a gente já pode entrar com os requerimentos. Obrigada a todos e uma boa noite.